Olá pessoal, nessa aula aqui nós vamos modelar e simular um reator CSTR adiabático no Simulink. Esse modelo aqui que vocês estão vendo, né? A ideia do reator adiabático, né? É um reator que não troca energia com o ambiente, né? No caso aqui, a gente vai conduzir uma reação exotérmica, né? E todo o calor gerado na reação vai ser utilizado para aquecer o meio reacional, e com esse aumento de temperatura a gente vai conseguir um ganho de velocidade, buscando uma maior produção, né? E uma maior conversão, como a gente vai ver aqui. A gente também vai discutir alguns aspectos de segurança, né? Sempre tem um risco do reator adiabático, né? Ele sair do controle, né? Quando a gente fala o runaway da temperatura, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. Mas antes da gente começar a simular aqui, entender esse fluxograma aqui, no interior aqui, ó, dentro aqui do nosso modelo aqui, ó, vamos entender aqui, ó, eu tenho equações de balanço de massa, no caso balanço molar, e balanço de energia, né? Então eu vou explicar com calma essas equações, aí depois a gente vai trabalhar aqui no modelo, vamos fazer simulações, vamos tentar otimizar o nosso reator, imaginando que a gente tem um volume lá na nossa planta, né, de um reator, e a gente quer maximizar a produção, sair o produto mais próximo possível, com uma pureza mais próxima possível, né, de uma conversão próxima de 1, né, e a temperatura não passar, a temperatura máxima, né, não passar de um certo valor por segurança, ou como é que eu vou comentar, para evitar reações paralelas, decomposição do reagente. Então, eu fiz aqui esse Word aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha lá, balanço molar de energia do reator CSTR adiabático. A nossa reação aqui, ó, é uma reação de A para B, um reagente gerando um produto, uma reação irreversível. Então aqui, ó, nosso balanço, né? Para a gente relembrar aqui, ó, tem o termo de acúmulo, né? Você aqui, ó, VCA, você vê as unidades, né? O volume corta, mol por tempo. Como a gente vai fazer a dinâmica aqui do reator com volume variável, né? Então eu não posso tirar esse volume aqui da derivada. A gente já vai ver aqui como é que a gente faz. Então esse é o termo de acúmulo, né? Tem uma entrada, termo de entrada, um termo de saída e o consumo, né? Com a reação química aqui de primeira ordem. Olha lá, ó, vazão Qin vezes a concentração de entrada, ó, volume corta aqui, mol por tempo. Qout, reator CSTR, né? A premissa é que a mistura perfeita, né, é a mesma concentração em todo reator e a mesma concentração de saída do reator. Como o volume é variável, né, minhas vazões de entrada e saída são diferentes durante o regime transiente, né? Como a gente vai ver, quando chegar no regime permanente, a altura do reator vai ficar constante e a vazão de entrada e saída vão se igualar. Então aqui o termo de consumo, aqui, ó, uma reação de primeira ordem, aqui a constante de velocidade, a unidade é 1 sobre tempo, né? O volume aqui eu tenho que multiplicar para cortar aqui, né, com o volume da concentração, fica mol por tempo. Então, para a gente chegar na equação aqui que está lá no MATLAB, né, só a gente aplicar a regra da cadeia aqui, ó, como o volume é variável, lá, regra da derivada do produto, né, ó, derivei o volume, relação tempo, multipliquei pela concentração, mais derivei a concentração em função do tempo, multipliquei pelo volume. Esse termo aqui, ó, eu vou jogar
para o lado direito, né? E passar o volume dividindo. Foi o que eu fiz aqui, ó. Você vê que esse V cortou aqui, aqui ficou o V no denominador, e aqui ficou o termo aqui, esse termo aqui. Essa equação é que está lá no MATLAB, no modelo do Simulink. Então, como a gente vai ver o balanço do produto, né? Concentração CB, DCB, DT aqui, é bem parecido que vai tirar, não vai ter esse termo de entrada, né? Porque o produto vai ser gerado no reator, e aqui vai ser positivo, né? Que eu estou gerando B. É a única diferença. Agora que o balanço de energia, né? Você lembrar lá do colégio, daquela equação, né? MCP delta T, né? Porque para eu calcular quanto de energia eu preciso para elevar a temperatura de uma certa diferença, né? De um dado material, né? Aqui é a mesma equação, ó. Volume vezes densidade é massa, MCP, ΔT energia, para joule, quilojoule por tempo. E a mesma ideia que está entrando no reator, que é a entalpia, né? Que está entrando com a vazão de reagentes, a entalpia que está saindo, né? Do reator, e a energia que está sendo gerada com a reação. A definição de entalpia, né? MCP, e é uma diferença de temperatura aqui. Só que a gente fala que o termo de referência, a temperatura de referência, né? A gente arbitra, por exemplo, que é zero, e independente do valor que a gente colocar como temperatura de referência para calcular a entalpia, né? Se ela tiver aqui, ó, menos aqui e menos aqui, ó, quando eu fazer essa diferença aqui, a temperatura de referência vai cortar, vai ficar só esses termos aqui. Tem entalpia de entrada, entalpia de saída, né? Aqui, ó, esse é o volume aqui, ó. Aqui o tempo está aqui, ó, né? Volume corta aqui, fica MCP. Temperatura por tempo. Então é quilojoule por minuto, no nosso caso aqui, que a gente vai utilizar. Aqui, ó, o termo que está gerando energia. Lembra que o ΔH de uma reação exotérmica é negativo. Com esse negativo aqui fica positivo. Eu estou aumentando. É um termo que positivo aqui. E esse K1 eu tenho que multiplicar por volume aqui para cortar aqui o volume da concentração, né? Ficar mol por tempo. Esse é o consumo de reagente, não é isso? Que é a velocidade de consumo do reagente, de desaparecimento do reagente. E aqui é energia por mol consumido de reagente, corta aqui da quilojoule por tempo. Lembra que K é uma constante de velocidade, é 1 sobre o tempo. Sempre é bom ficar atento com as unidades, né, que você evita, te ajuda a evitar erros, né? E se colocar, e as unidades têm que ser coerentes. Quando a gente vê os parâmetros lá, elas têm que cortar, senão a gente vai chegar em valores errados, né? Então aqui, ó, eu só peguei aqui, ó, o V ρ CP, joguei para cá e foi dividindo. Aqui esse ρ CP cortou. Lembrando que aqui a gente está considerando densidade e o calor específico médios, né? Porque tem que eles variam com a temperatura, né? Se considerar constante, né? Aí tem um erro associado. Ou melhor, geralmente você tem dá para estimar quanto que esses parâmetros variam numa certa faixa de temperatura e encontrar um valor médio. Então a gente pode cortar aqui, ó, e chegamos nessa expressão aqui, que é a mesma lá que está lá no MATLAB. Ó, você vê aqui que o volume cortou e o ρ CP ficou aqui embaixo. Aqui ficou só o volume que o ρ CP cortou aqui. Então essas são as principais equações. Vamos voltar lá para o Simulink, ó. Aqui, ó. Você vê que essa... Deixa eu voltar aqui, ó. Essa caixinha aqui, ó. Eu vou só dar umas dicas como é que a gente chega nesse fluxograma aqui para quando vocês forem construírem, né? Essa caixinha aqui, ó,
que é o MATLAB Function. Você pode vir aqui, ó, no Simulink Library Browser, aqui, ó, User Defined Functions. Olha ela aqui, ó. Aí só ir aqui e clicar, você vê que ela tem um input e um output. Quando você clicar aqui, ó, a sintaxe dela function, aqui você põe as saídas igual o nome da função que eu chamei aqui de str, né? Tvar, e as entradas. E as equações aqui, ó. Aqui a área, né, do meu CSTR, do meu reator, πd2 sobre 4, né? D é um parâmetro. Tá vendo? O D está aqui, ó. Tudo que está aqui pode ser entrada ou parâmetro. Você vê que o D não aparece aqui, ó. Tá vendo? Ele não aparece aqui como input, porque ele está como parâmetro. Você pode fazer isso aqui, ó. Você vem aqui, ó, Edit Data, tá vendo? Que aparece todas as variáveis aqui, ó. Ó o D aqui, ó. Tá com o parâmetro. Você vem aqui, você pode escolher, ó, input ou parâmetro. Tá vendo? Então, escolhemos parâmetro. A altura aqui, o volume é variável, né? Pelo menos durante o regime transiente. Eu vou pegar o volume, dividir pela área, e vou ter a minha altura, que está aqui como saída aqui, ó. Como é um reator, a temperatura no reator varia, né? Como eu falei, a gente vai usar esse aumento de temperatura para aumentar a velocidade da reação, porque se lembrar lá na lei de Arrhenius, né? É um exponencial aqui, ó, tá vendo aqui a energia de ativação, né, da reação sobre R. Quanto maior a temperatura, maior vai ser minha constante de velocidade, e ela varia bastante com pequenos aumentos de temperatura, como a gente vai ver aqui durante a simulação. Então esse é o K0, são parâmetros, ó. A energia de ativação sobre R são parâmetros. O nosso Qout aqui também, ó, eu podia utilizar uma válvula, né, para operar lá, definir a minha vazão de saída, mas não vai ter uma válvula, vai ser a minha vazão de saída vai ser em função da minha altura, né? Quanto maior a altura, maior a pressão hidrostática, maior a vazão de saída. Isso aqui é raiz quadrada de H. C vai ser um parâmetro. Aqui, ó, eu fiz um arquivo só com os parâmetros aqui, ó, as unidades aqui corretas, tá vendo? Ó, K0 é AOVR, o meu ΔH da reação, tá vendo? É uma reação bem exotérmica, menos 50 kJ por mol de A, o ρ e o Cp. Você vê que a minha constante aqui de o meu K0 aqui, ó, que é essa é a constante de Arrhenius, e a unidade também da constante de velocidade é 1 sobre tempo, no nosso caso é minuto. A nossa vazão lá eu vou escolher metros cúbicos por minuto. Então aqui, se eu rodar aqui, ó, vai ficar no Workspace, o Simulink vai utilizar esses valores aqui que estão no Workspace. Então aqui, ó, essa aqui é essa equação aqui, que o nosso volume é variável, né? dV dt, a variação do volume, é essa diferença das vazões de entrada e saída, né? Quando as vazões foram iguais, essa derivada aqui vai ser zero no regime permanente. Você pode conferir lá, ó, essa equação aqui desse ADT, a mesma que eu mostrei lá no Word. O balanço de energia também é o mesmo. Aqui o dCb dt só mudou aqui, ó, não tem essa entrada, tá vendo? Eu só tenho o termo de saída, ó, que é outCb, ó, negativo. Aqui é o termo da regra da cadeia, aqui, ó, igual esse aqui. E aqui a minha equação da velocidade aqui é positivo, que eu estou gerando B. Né? Eu coloquei mais umas equações que eu estou interessado em saber o quanto que eu estou produzindo do meu produto desejado, que é B. Né? Eu quero maximizar essa produção. Né? Como eu falei, eu vou definir um tamanho de reator. Por exemplo, vamos imaginar que a gente tem um reator lá na planta
com um diâmetro aqui de 4, né? Vamos ver se eu botei aqui, ó, 4 e uma altura de 5,5 metros. Então vamos definir lá, vamos fazer um controlador lá, a gente vai ver PID para a nossa altura ficar 5, deixar uma margem de segurança em 0,5 metro para não transbordar nosso reator, né? E no regime permanente a gente vai tentar fazer sem não ter overshoot ou um overshoot muito baixinho para evitar o risco de não ter o risco de transbordamento, né, do reator. Então, com esse volume de reator, né, você multiplicar com a altura de 5, né, quando chegar no regime permanente, e essa área aí, com diâmetro, você fazer as contas aí com diâmetro de 5 metros, e eu vou tentar produzir a maior quantidade UFB aqui possível, que é AltCB, né, é mol de B por minuto. E a maior conversão possível, né, a definição de conversão bem próxima de 1, para eu não ter que separar, né, ter etapa de separação após o reator, não precisa ter uma quantidade mínima de reagente, né, e já o produto numa pureza que eu possa vender no mercado, né. Como é uma reação aqui irreversível, não vou preocupar com equilíbrio, a gente vai comentar um pouquinho mais à frente. Mas lá, definição aqui de conversão, né? O que entra menos o que sai é o que reagiu dividido pelo que entra. Então aqui, ó, vamos voltar aqui para o Simulink, ó. Só relembrando aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, ó, se eu vir nesse edit, tudo que está aqui, ó, à esquerda do meu sinal de igualdade aqui está aqui, ó, é saída. O restante aqui é input ou são os parâmetros, igual eu falei. Aí no edit data aqui você pode conferir aqui, ó, marcar output, o que é parâmetro, dar uma checada. E eu já vou te avisar aqui, ó, quando você fizer essa simulação, quando eu fiz deu um erro aqui, ó, pela mensagem de erro ele não estava conseguindo identificar o tipo da variável de saída, se era escalar, se era matriz. Aí eu mudei aqui, ó, todo o output aqui, ó, o size aqui, ó, eu botei esse termo aqui, ó, colchete 1, espaço 1, colchete, que ele entende que é um escalar. Você pode ver que todo o output aqui, ó, tá o size dessa forma aqui. O input, ó, tá o padrão dele, ó. Esse é o valor padrão que o Simulink escolhe, que com esse -1 ele vai definir aí, vai no algoritmo dele aí do que se trata, para ser matriz, o que é. Esse é o padrão -1. Como ele teve dúvida e deu mensagem de erro, somente para a saída, eu mudei as saídas, esse size, defini que é um escalar, né? Você pode dar uma checada aqui, né? Tudo que é input, está aqui, ó. Tem as pré-entradas e o output está saindo aqui. Você vê que eu tenho 4 derivadas aqui, né? Das 4 equações, eu tenho que ter um integrador aqui. Por exemplo, dt após o integrador, eu levo ele aqui para a entrada. E todo integrador tem que ter um valor inicial, né? Igual uma equação diferencial de primeira ordem, de valor inicial, tem que ter um valor inicial. Aqui, ó, dCA dt, no início da reação no reator, CA igual a 5. Né? Você vê aqui que eu botei um PID aqui, ó, para controlar a altura, né? Eu defini o set point, ó, de 5. Eu imaginei lá que meu tanque, lá, meu reator, tem uma altura de 5,5, botei uma margem de segurança. Olha lá, ele pega aqui, ó, a altura de saída, né? Tira do set point, esse é o erro, né? Entrada no meu PID. Isso aqui, ó, é uma que a gente chama de um bloco aqui de saturação, ó. Se você digitar aqui, ó,
Saturation, tá vendo? Ou vem aqui, ó. Pesquisa aqui, ó, Saturation. Ó. Esse bloco aqui e puxa aqui, tá vendo? Mesma coisa você pode fazer com o integrador, puxar aqui, porque para minha bomba, vamos imaginar que a bomba que eu tenho, a maior vazão que ela consegue entregar é de 8 metros cúbicos por minuto. Então, o meu controlador não pode considerar uma vazão de entrada maior que essa, né? Ó, vai de 0 a 8, lower limit, upper limit. Ele vai controlar a altura, né? Dependendo da altura aqui, diferença de 7 pontos, ele vai controlar através da vazão de entrada. O PID aqui, ó, você vê que eu já tá uma sintonia aqui, ó. Você pode usar isso aqui, ó, tune. Vamos ver aqui. Tá vendo? Esse é o meu bloco, como é que tá? Esse é o valor que ele considerou de sintonia. Tá vendo que tá dando um overshoot aqui. É o que eu quero evitar, que tá bem mais agressivo, né? Os parâmetros do controlador dele. Eu posso mudar aqui, ó, diminuir um pouco, né? Ó. Você pode tentar sintonizar, mas lembra a preocupação para não ter oscilações, né, lá de vazão e não ter transbordamento, né? Então eu não vou, se eu clicar aqui ele vai atualizar os valores, parâmetros do meu PID, eu vou deixar como está. Você pode brincar aí e ver os efeitos os parâmetros do controlador, né? Então vou fechar aqui, ó, vou deixar como está. Você vendo que o integrador aqui está bem baixinho para evitar oscilações, né? Overshoot. Então aqui, e aqui outra questão importante aqui, ó, meu scope aqui, né? Aqui, ó, para a gente visualizar as variáveis de saída aqui, né? Por exemplo, esse aqui, ó, é o Qout e o Qin, né? Aqui, ó, você pode mudar aqui, ó, por exemplo, ó, se eu vim aqui, eu posso fazer dois gráficos, ó, tá vendo? Nesse caso aqui vai ser um só, põe um só. E aqui, ó, entradas, número de inputs, você muda aqui, ó. Se eu botar 3, ó, apareceu mais um aqui. Então vamos voltar para 2. Que é só meu Qin e meu Qout e num gráfico só. Então a mesma coisa você pode fazer para os outros. Aqui é altura e volume. Aqui, ó, você pode ver as saídas aqui. É o meu CA, CB, meu X, aqui, ó, meu X e minha produção aqui, meu FB. São 4 inputs, 4 gráficos, um para cada input. Já até tem a legenda aqui, ó, CA, CB, FB, X. Você pode escrever a legenda aqui. E o último aqui, ó, temperatura, ó. Olha lá. Olha lá, aqui, ó, aqui, tá vendo? Vem do DT aqui, integrou, aqui é T, ó, esse T tá vindo aqui, olha lá, ó. Ó, o T aqui, eu peguei ele aqui. Vamos ver a variação de temperatura até chegar no regime permanente. Então, com isso aqui, você consegue construir aí esse modelo e fazer as simulações aí que a gente vai fazer agora. Você pode testar outras simulações, mudando os parâmetros e tudo mais. Então, vamos pensar aqui. Então, vamos começar. Ó. A gente vai mudar basicamente aqui, ó, nossos reagentes, concentração de entrada. Vamos começar com 1 kmol, né? 1000 mols. E vamos, uma temperatura aqui, tá 25, vamos botar 45 graus. Imagina que eu tenho um trocador de calor que eu posso aquecer meus reagentes até no máximo 100 graus. Mas lembra que todo aquecimento aqui é um gasto energético que eu estou tendo, né?
Então 45. Vamos simular aqui. Eu botei 150. Essa unidade aqui é dimensional. Como minhas equações lá no modelo está em... Meu parâmetro de tempo é minuto. São 150 minutos aqui. Ó. Vamos lá. Olha lá. Convergiu. Vamos ver aqui a temperatura. Ó. Olha lá. Aqui você pode clicar nessa régua aqui. Ó. Ao máximo aqui, ó, da temperatura, né? À medida que a reação foi avançando, né? A temperatura foi subindo, né? Foi calor liberado. Chegou até um pouco acima de 180 lá, ó. 10 a 2 aqui, 182,3. Como a concentração do reagente começou a diminuir, a reação começou a diminuir, a temperatura começou a diminuir e parou lá em 47, quase igual à temperatura de entrada dos reagentes, né? Você vê que aqui em regime permanente a reação praticamente se extinguiu. Então a gente não espera uma conversão, a gente espera uma conversão bem baixa, né? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui. Vamos ver. Depois a gente vê os outros scopes. Olha lá, ó. Você vê, ó. Aqui, ó, a concentração de ar subiu até um pouco acima de 400, ó. Aqui nesse período aqui a nossa entrada está maior do que o consumo, né, da nossa reação, a temperatura foi subindo, a reação ficou rápida, a concentração quase desceu de forma instantânea, imediata, e conseguiu manter durante um certo tempo esse consumo, essa reação química, ainda maior do que a minha entrada. Quando a temperatura começou a cair, a velocidade de reação começou a cair, a entrada de reagente começou a ser maior que o consumo, a concentração voltou a subir e chegou a praticamente, ó, próximo de 900, bem próximo do valor de entrada que eu estou colocando, né? Aí por isso, ó, conversão aqui, ó, em torno de 10, 13%. Ó. Aqui, ó, vamos ver aqui, ó, conversão, tá vendo? Aqui, ó, 10 a menos 1, 0,13%. Você vê aqui, conversão aqui, ó, no início, começa próximo de 1 e vai baixando, porque o meu CA está aumentando, ó. Né? Meu CA está aumentando e não está sendo consumido, minha conversão está baixando. Aqui, quando a minha reação chegou numa velocidade que o consumo passou a ser maior do que o que está entrando, ó, voltou a subir minha conversão, estabilizou. Quando o CA voltou a subir, a conversão começou a cair e estabilizou aqui em regime permanente. Você vê, meu CB durante um tempo chegou até 1000, ó. Nossa reação é 1 para 1, né? Botei 1000 de A, consegui 1000 de B, mas assim que a temperatura caiu, meu B começou a sair, né? Minha saída de B, o termo de saída começou a maior do que o que é gerado, e a concentração de B de saída ficou bem baixa. Mesma coisa que a minha produção aqui. Lembra que é Q vezes CB, né? O maior valor, a nossa vazão a gente vai ver que está em torno de 7, né? 7 vezes 1000, o máximo seria em torno de 7000 aqui, depois cair. Então você vê que desse jeito operar esse reator é um desastre, né? A gente fala que o reator sofreu um shutdown, porque com essa temperatura a reação parou, né? A gente tem que conseguir uma temperatura maior de regime permanente. Então vamos tentar aqui, ó. Aqui, ó, para você ver aqui, ó, o meu Qout aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Meu Qout aqui. Meu Qin, ó. O volume está crescendo, ó, que meu Qin está sempre maior que o meu Qout. Em regime permanente, estabilizou aqui em 7 aqui, ó. A vazão 7,15, né, metros cúbicos por minuto, abaixo de 8, que é o limite da minha bomba. Vamos ver o nosso volume e altura, se cresceu de forma suave, né? Olha lá, meu volume começou com 10, ó, foi subindo,
chegou a 62,84. Se você multiplicar lá A, né? Nosso A lá, πd2 sobre 4 vezes a altura de 5, lá, meu 7,5, ele chegou no 7 pontos de forma suave. É o que eu falei do PID lá. Você pode testar aqui, dependendo dos parâmetros que você colocar, pode ter oscilação, né? E fica mais agressivo, mais um overshoot. Então eu optei por chegar no meu set point de forma mais suave, para evitar esse overshoot e o transbordamento. Então vamos fazer o seguinte, a gente quer aumentar a nossa produção de B e conseguir uma conversão maior, né? Então vamos colocar aqui 3.000. Né? Vamos subir a temperatura um pouco, vamos para 55, vamos ver. Lembra que quando eu aumento os reagentes, né, eu estou liberando, vou tendo a aquecer mais o reator. Né? Lembra, ΔH por mol, eu estou consumindo mais reagente, eu vou liberar mais energia. Então vamos ver aqui, ó, vamos rodar de novo. Aí vamos ver a temperatura. Agora, chegou próximo de 240, lá, vamos ver aqui, ó, lá, 240,7. Olha lá, minha temperatura em regime permanente acima de 100. Então vamos ver o efeito lá na conversão. Ó. Olha lá, minha conversão aqui agora, ó. Aqui, ó, 10 vezes 10, 0,9. Tá vendo aqui, ó, o tempo aqui, ó. Aqui é o tempo, né? Aqui, ó, 100, 131. Ó. O valor aqui é 10 a menos 1, então vai a vírgula, ponto para cá, 0,93. Olha como aumentou a minha conversão, porque a minha temperatura, né, em regime permanente de saída aumentou, consegui um K muito maior, lembra lá do exponencial, né? Então mesmo com uma concentração baixa de A aqui, ó, o meu A aqui, ó, entrou 1000, tá saindo, vamos ver aqui, ó, se eu botar CA aqui, ó, olha lá, aqui, ó, só tem um aqui, ó, eu tenho 202, aqui, ó, 200, tá vendo? Entrou, botei 3.000, tá saindo 200. Você vê que a concentração de A cresceu até 1.200, aí a reação chegou numa temperatura, ó, muito rápida, caiu quase de forma instantânea. Depois a reação consumo diminuiu um pouco, o CA subiu, mas não subiu tanto igual da última vez. Olha lá, o meu B chegou quase 3.000, depois diminuiu um pouquinho. E o meu FB, olha lá, em torno de 20.000. Está próximo aí de 21.000 e pouco, né? Então já melhorou. Mas ainda, para eu vender meu produto, minha conversão pela especificação, vamos dizer assim, tem que ser 0,99 no mínimo, né? Então vamos fazer o seguinte. Vamos tentar aumentar mais, produzir mais, né? Vamos botar 8.000. E como eu estou colocando mais reagente, eu ainda tenho ganho, eu posso diminuir essa temperatura e ter menos gasto de aquecimento dos meus reagentes, né? Eu já vou liberar bastante energia aqui com a reação, né? Então vamos ver aqui, ó, 35. Vamos rodar aqui, ó. Foi. Vamos ver a temperatura, ó. Ó, passou de 300, ó. 329,3 aqui, ó. Minha temperatura de regime permanente, ó, 177. Né? Aqui, ó, o risco aqui da temperatura, como ela subiu aqui, ó, derivada quase infinita aqui, ó, de forma absurda. Né? Então a gente pode imaginar que tem essa reação não se passar de 400 graus, começa a ter reações paralelas ou decomposição do reagente.
Então a gente tem essa restrição que não pode passar de 400 graus. Então ainda poderia aumentar mais a temperatura. Então vamos tentar. Vamos ver lá a conversão, como é que tá? Ó. Olha lá, ó, meu CA praticamente zerou, olha lá. Minha conversão bem próxima de 1, olha lá, vamos ver. Olha lá, 0,9986. Olha lá, meu B próximo de 8.000. E meu FB, ó, vamos ver o FB aqui, ó. 57.160. Então a vazão é em torno de 7, né? 7 uns quebradinhos. Botei 8.000, 7 vezes 8, 56, em torno, um pouco maior que 7. Então, agora a gente está numa ótima produção, conversão, poderíamos vender, mas ainda vamos tentar. Como a gente pode aquecer mais o reator, a gente tem uma margem ainda, vamos tentar produzir aqui mais. A última vez aqui, vamos botar 10.000, 10 kmol. E aí eu ainda posso diminuir um pouco a temperatura aqui, ó. Vamos botar a temperatura ambiente, que eu não preciso aquecer nada, gastar nada com vapor aqui nos reagentes, ó. Todo o aquecimento vai vir da própria reação química. Vamos lá. Vamos ver. Tá trabalhando aqui, ó. Foi. Vamos ver. Olha lá. Passou de 350, ó. Olha lá, meu T de acima de 200, tá vendo? Olha lá, 203, temperatura 362. Então tá. Ainda estamos dentro da restrição, né, da margem. Vamos ver aqui, ó. Ó, minha conversão, ó, vamos ver aqui, ó. Aqui, ó, minha produção 71.520 mols por minuto. Ó. Vamos ver aqui, ó. Conversão. Olha lá, 0,9995. Olha lá, muito próximo de 1. Ó. Meu A, vamos ver quanto sobrou de A, porque alguma coisa tem que ter, né? Se não tiver reagente nenhum, não tem reação química, não tem consumo, né? Olha lá, 4,586 aqui, ó. Então, depois a gente vai calcular o valor, vamos comparar os valores de K nessa temperatura e o valor baixinho, para a gente ter noção da diferença. Mesmo com essa CA baixo, com K alto, eu consigo ter uma velocidade de reação que consome praticamente meus 10.000 mols, né? Na entrada, né? Uma coisa interessante aqui, ó. Ó, lembra que aqui, ó, nas entradas eu falei aqui, tem que ter um valor inicial, né? Por exemplo, ó, o DT ó, começou com... Não, esse aqui não é o DT, não. Esse aqui é o CB, ó lá, 0, tá vendo? No início da reação não tem o produto. Aqui, ó, esse aqui é o CA, ó, 5. Meu volume ó, inicial tá 10, né? Meu reator tem em torno de 60 metros cúbicos, comecei com 10. Uma coisa interessante, vamos aumentar aqui. A gente já vai partir de um valor com volume de reator de 40 metros cúbicos. Vamos ver o que vai acontecer, ó. Simular aqui, ó. Vamos ver o T aqui, ó. Olha aqui, ó. Cheguei numa temperatura aqui, ó, menos 40 graus. Como é que é possível uma reação exotérmica chegar num valor negativo aqui, ó? Aqui, ó, se levar a régua aqui, ó, olha lá, ó. Menos 40 graus. Como isso é possível? Só você vê lá. Aqui nem teria escoamento, né? Porque o meio aquoso ia congelar tudo, né? Como é que isso é possível? Você vê aqui, ó. Aqui, você vê, deu uma mensagem aqui, ó. Tá vendo? Mas não chegou a dar problema lá na simulação. Esse erro é o que eu obtive
Esse erro estava dando lá no Simulink, estava travando tudo. Ó. Esse erro aqui, Underspecified Cyan Dimensions. Quando eu coloquei no output aquele valor, né, defini como escalar, já lá, né, colchete 1, espaço 1, colchete, parou de dar erro. Esse aqui não tem problema. Eu posso... Não parou, a simulação rodou bem. Aqui, ó, eu quero mostrar isso aqui, ó, dt aqui, tá vendo? Essa equação aqui, ó. Como o meu Qout já começa grande e meu Qin pequeno, esse termo negativo aqui fica maior, o meu dt aqui fica negativo no início. É o que aconteceu. Então a gente tem que começar, você viu, do ponto de partida importa bastante, né? Então vamos... No regime permanente, todas essas derivadas vão ser zero, né? Então aqui, ó, você vê aqui, ó, vamos ver aqui, ó, Qin Qout, ó, tá vendo? Ó? Olha lá, meu Qout começou maior aqui, ó, que o meu Qin, tá vendo? Meu Qin começa pequenininho, ó. Por isso que deu chegamos na temperatura negativa. Ó, aqui o volume está diminuindo, ó. Vamos ver o do volume aqui no início, ó lá, o volume, ó. Aqui, ó, volume, como o meu Qout. Ó, comecei com 40, tá vendo? Meu Qout está maior que Qin e vai descendo até em torno aqui de 27 e depois começa a subir. Aqui, ó, minha altura começa em torno de 3 e pouco, começa a cair um pouco acima de 2, depois chega a 5. Né? Então vamos voltar aqui para o nosso volume de 10, que aí vai chegar naquele mesmo valor. A última coisa que eu quero mostrar aqui para vocês, olha aqui, ó, só para a gente visualizar aqui, né? Questão da constante de velocidade. Vou botar aqui, ó, T45, né, graus Celsius. Lembra que aqui eu somo 273, né, porque é para passar para Kelvin. Vamos copiar aqui, ó. Ctrl C. Vamos botar aqui. Ctrl V. Vamos tirar o ponto e vírgula para aparecer aqui. Opa. Espera aí. Não tirei o... Aqui. Qual que é o problema aqui? Espera aí. K1 já apareceu aqui, né? Olha lá, 0.0139. Mas por que ele não está? Espera aí. Se eu tirar aqui, ó. Aí. Então aqui, tá vendo? A constante de velocidade próxima aqui de zero, praticamente zero. Então a reação a 45 graus, aquela primeira simulação que a gente fez, eu fiz o shutdown, extingui a reação, né? Agora, se a gente pegar uma temperatura da nossa última simulação, ó, vamos ver aqui essa. Vamos ver aqui. Ó, vamos ver aqui. Aqui, ó. Temperatura aqui, ó, 203.6. Vamos ver aqui qual que é o K. Então, se eu pegar aqui, ó, então vamos ver aqui, ó, mesmo K1, lá 285. Então, por isso que mesmo com uma concentração baixinha lá na saída de 4 e pouco, em torno de 5, eu consigo uma alta velocidade de reação, consumir todos os meus reagentes de entrada. Então, para finalizar, ó, uma observação importante, ó, vamos ver aqui o gráfico da temperatura, que é o seguinte: para eu poder rodar um reator dessa forma diabático, né, sem o controle de temperatura, sem eu retirar calor, né, no caso aqui da uma reação exotérmica, eu tenho que conhecer bem a natureza dos meus reagentes, né?
Se ele pode decompor, como eu falei, pode ter reações paralelas. Se for um reagente com propriedades explosivas, ele tem uma temperatura de autoignição, né? Acima dessa temperatura ele vai detonar. Você vê que é muito aqui, ó, como é que a temperatura sobe muito rápido, né? Aqui, ó, praticamente instantaneamente, ó, passou aqui de 100, ó, para quase aqui próximo de 200, né? Então, precisa avaliar bem a segurança para não acontecer o runaway, um acidente, né? É o aspecto de segurança. Então, esse é um extremo de operar o reator, né, de forma adiabática. O outro extremo, vamos dizer, seria de forma isotérmica, né, mantendo a temperatura constante. E no meio termo ali, no ponto intermediário, seria eu operar o reator com temperatura variável, né, mas com controle mais preciso da temperatura, para ela variar de forma mais gradual, né, com um sistema de um trocador de calor, uma camisa, para eu fazer esse controle da temperatura, até por questão de segurança. Certas reações precisam de um controle mais fino de temperatura, né? Então, é uma observação importante a ser feita, né? Então, é isso que eu queria mostrar. Quem gostou, dá um like e se inscreve no canal que a gente vai gerando mais vídeos. Um abraço e até a próxima.